Olá, bem-vindos a meu canal no YouTube. Eu sou o professor Leonardo Saraiva, falando sobre a Constituição Federal de 88, nossa Constituição Cidadã. Chegamos ao artigo 62 e vamos tratar de uma matéria muito interessante. Vamos falar sobre as medidas provisórias. Pois bem, mas já destaco que este tema ele está presente em diversos ramos do direito e, por muitas das vezes, é necessário um estudo sistemático com as matérias. Então, você deve conhecer as medidas provisórias em âmbito constitucional, mas, se o seu concurso cobra o direito penal, você deve observar ali as particularidades das medidas provisórias junto com a matéria. Se o seu concurso cobra o direito tributário, você também deve fazer da mesma forma. Este vídeo vai tratar de uma forma bem geral e sanando as principais dúvidas que você pode ter na hora de responder as suas questões de prova. Nós também vamos evitar as jurisprudências por dois motivos. Primeiro, para que o vídeo não fique muito longo. Segundo, como o tema é bastante amplo e muitas das vezes controverso na doutrina, a jurisprudência pode mudar e o vídeo ficar desatualizado muito rápido. Mas, para você que vai fazer uma prova mais elaborada, uma prova de nível superior, não despreze o estudo das jurisprudências. Muito bem, nós vimos que existe o processo legislativo com todas as suas fases e nós vimos que o processo legislativo ele possui a sua fase de iniciativa, a constitutiva, a complementar. Nós vimos como exemplo para as leis ordinárias e complementares que a fase iniciativa vem com a proposta, depois vem a deliberação parlamentar, não é isso? E também a deliberação executiva, que é a sanção ou veto, e também a fase complementar, que é a promulgação e a publicação. Pois bem, o que é a medida provisória? A medida provisória, como o próprio artigo vai dizer, é o seguinte, que em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Ora, a medida provisória ela está prevista no artigo 62 da Constituição e ela substituiu o antigo decreto-lei. Existem ainda alguns em vigor, mas desde 88 não é possível mais a edição de decreto-lei. Nós temos o Instituto da Medida Provisória, que só é diferente do decreto-lei em razão da participação do legislativo. A medida provisória, como o próprio nome diz, provisoriamente regula as situações jurídicas. Ora, nós vamos lembrar da aula do artigo 37, do princípio da legalidade. Nós vamos ver que a administração só pode agir nos limites da lei. Uma situação de relevância e urgência e não havendo a lei para disciplinar tal situação e, diante de casos que não se poderia aguardar todo o processo legislativo, a Constituição de 88 autoriza a edição de medida provisória. Você já deve guardar o seguinte, que é um ato monocrático, unipessoal, sem a participação do legislativo, pois esse só é chamado a discuti-lo posteriormente, quando já adotada pelo Executivo, com força de lei e já produzindo os seus efeitos. Então, na leitura do artigo 62, nós podemos extrair os requisitos da medida provisória. Primeiro deles, em caso de relevância e urgência. Necessariamente deve haver a relevância e urgência. Ah, professor, não é o que eu tenho visto nas medidas provisórias que foram editadas. Pense no seguinte, como eu sempre falo, o seu concurso vai cobrar o texto da Constituição. O seu concurso, a sua prova, vai cobrar a matéria, vai cobrar o texto, vai cobrar a Constituição. Então, não deixe que as distorções que ocorrem, e isso já desde muito tempo, que trazem uma triste alteração do verdadeiro sentido das medidas provisórias, faça com que você erre a sua questão de prova. Então, em caso de relevância e urgência, pode o presidente da República adotar a medida provisória, que terá o quê? Força de lei. Medida provisória não é lei. Ela só possui a força de lei, mas não é lei. É uma medida
provisória com força de lei para regulamentar situações que demandam urgência e relevância, devendo ela ser submetida de imediato ao Congresso Nacional. Muito bem, então a medida provisória ela não passa por todas as fases do processo legislativo. Ela já produz seus efeitos a partir da publicação. Entendemos isso? Muito bem. Mas a Constituição não vai permitir que todas as matérias sejam tratadas por medidas provisórias e vai trazer um rol que você deve gravar para a sua prova de matérias que são vedadas, de matérias que não podem ser tratadas através de medidas provisórias. E nós vamos ver o seguinte: parágrafo 1º, é vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria. Inciso 1º, relativa à nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral. A linha B, direito penal, processual penal e processual civil. Lembre do que eu falei no início do vídeo. A aula, de uma forma geral, trata da medida provisória, mas existem particularidades relacionadas com a matéria. No nosso caso aqui, por exemplo, o direito penal, a doutrina e a jurisprudência vai dizer que uma medida provisória pode tratar de direito penal em algumas situações que for para beneficiar o réu. Muito bem, é um exemplo para que você possa visualizar que na matéria relacionada com o seu edital, com o seu concurso, ou que você esteja estudando, você deve correlacionar com o Instituto da Medida Provisória. Na linha C, organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros também é matéria que não pode ser tratada por medida provisória. Os planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos adicionais e suplementares, ressalvado o previsto no artigo 167, parágrafo 3º. Ora, o artigo 167, parágrafo 3º, vai dispor que a abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender a despesa imprevisível e urgente. E nós temos como exemplo os casos de guerra, comoção interna, calamidade pública. Então, aqui na linha D, vamos ter uma regra. Ora, medida provisória não pode tratar de matéria orçamentária. Ok. Planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamentos e créditos adicionais e suplementares. E a Constituição já vai trazer a ressalva, ressalvada o previsto no artigo 167, parágrafo 3º, que nós vamos estudar mais à frente. Inciso 2º, que vise a detenção ou sequestro de bens, de poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro. Veja o seguinte, já ocorreu, e para você que estuda há algum tempo, ou você que já é mais vivido, vai lembrar do ano de 1990, em que isso aconteceu. Ora, aqui no inciso 2º, nós temos a proibição para que não volte a acontecer. No inciso 3º, reservada a lei complementar. Medida provisória também não pode tratar de matéria reservada à lei complementar. O que a lei complementar disciplinar, medida provisória não poderá versar. Gravou? Isso por quê? Pensa no seguinte, nós temos as leis complementares e para aprovação de uma lei complementar é necessária a votação por maioria absoluta. Nós temos a lei ordinária e para aprovação de uma lei ordinária é necessária a maioria simples. A medida provisória ela é submetida ao Congresso Nacional e ela é aprovada, convertida em lei, através de votação por maioria simples. Então, o Instituto da Medida Provisória ele não coaduna com o da lei complementar e, em razão disso, não pode tratar de matéria reservada à lei complementar. No inciso 4º, já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto do Presidente da República. Uma decorrência lógica. Existe um projeto de lei já aprovado pelo Congresso Nacional que só depende de sanção ou veto do Presidente. E o Presidente, então, edita uma medida provisória. Não, não pode. É o que diz o texto constitucional. Se a matéria já está disciplinada e o requisito da medida provisória é relevância e urgência, mas só depende do próprio Executivo, no caso o Presidente, a sanção ou o veto
para que aquela lei aprovada pelo Congresso Nacional venha a seguir para promulgação e publicação, é lógico que não há motivo para uma medida provisória. Lembre-se que a medida provisória é para casos relevantes e urgentes. O parágrafo 2º vai dizer o seguinte: medida provisória que implique instituição ou majoração de impostos, exceto os previstos no artigo 153, inciso 1º, 2º, 4º e 5º e 154, inciso 2º, só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte, se houver sido convertida em lei, até o último dia daquele em que foi editada. Preste atenção no parágrafo 2º. Medida provisória pode instituir ou majorar impostos? A resposta é sim, mas só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte, se houver sido convertida em lei, até o último dia daquele em que foi editada. Então, medida provisória pode instituir, pode majorar impostos, mas ela só vai produzir efeitos no exercício financeiro seguinte, isso se houver sido convertida em lei até o último dia daquele em que foi editada. Exemplo, uma medida provisória editada no ano de 2021, convertida em lei, pode instituir ou majorar impostos para o exercício seguinte, no caso 2022. Mas há exceções, e elas estão previstas no artigo 153, inciso 1º, 2º, 4º e 5º, e também no artigo 154, inciso 2º. Mas vamos entender isso. Nós temos, em matéria de direito tributário, o princípio da anterioridade tributária. E o que é isso? A anterioridade tributária aparece na ordem constitucional como um meio de garantir a previsibilidade ao contribuinte. Dessa forma, busca evitar cobrança ou majoração de tributos repentinos e inadvertidos, capazes de impactar severamente o planejamento financeiro do administrado. A ideia é que você saiba com antecedência os tributos que lhe serão cobrados. Por esse motivo, a Constituição traz esse princípio. Esse princípio ele pode ser dividido em anterioridade tributária de exercício e em anterioridade tributária nonagesimal. E nós vamos ter como base o artigo 150 da Constituição, especificamente o inciso 3º, alíneas B e C. Veja, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedada à União, aos Estados, ao DF e aos municípios, inciso 3º, cobrar tributos. A linha B, no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Aqui nós temos a anterioridade tributária de exercício. Como eu expliquei, somente no exercício seguinte, no ano seguinte. Na linha C nós temos, antes de decorridos 90 dias, da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na linha B, ou seja, a anterioridade nonagesimal, que é de 90 dias, é claro, não exclui a anterioridade de exercício. Muito bem, nós vamos ver ainda no artigo 150, parágrafo 1º, o seguinte: a vedação do inciso 3º-B não se aplica aos tributos previstos nos artigos 148, inciso 1, 153, 1º, 2º, 4º e 5º e 154, inciso 2. Ah, professor, a aula não é sobre medida provisória? Sim, eu só estou fazendo um adendo para que a gente possa entender de uma forma mais completa. Então, faça a remissão com esses artigos que são importantes. Observe que no texto do parágrafo 2º vai dizer o seguinte: medida provisória que implique instituição ou majoração de impostos, exceto os previstos nos artigos, os mesmos artigos que nós vimos lá. Artigo 153, inciso 1, 153, inciso 2, 153, inciso 4, 5 e 154, inciso 2º. Isso quer dizer que a MP pode instituir ou majorar os tributos, entretanto, somente produzirá efeitos no exercício seguinte, desde que convertida em lei, exceto para o imposto de importação, para o imposto de exportação, para o IPI, para o IOF e impostos de guerra, seguindo as previsões legais que nós vimos no parágrafo 2º. A MP que majorar esses impostos, ela vai entrar em vigor
na data da sua publicação. Exatamente. Ela não precisa ser convertida em lei e aguardar o exercício financeiro seguinte. Ela entra em vigor na data da sua publicação. E isso vai ser cobrado na sua prova, ok? Faça a remissão com o artigo 153 e com o artigo 154 e leve isso para a sua prova, ponto garantido para essa questão. Bom, no parágrafo 3º nós temos o seguinte: as medidas provisórias, ressalvadas o disposto no parágrafo 11 e 12, perderão eficácia desde a edição, se não forem convertidas em lei no prazo de 60 dias, prorrogável, nos termos do parágrafo 7º, uma vez por igual período, devendo o Congresso Nacional disciplinar, por decreto legislativo, as relações jurídicas delas decorrentes. O que nós temos aqui no parágrafo 3º? Primeiro, a medida provisória tem validade de 60 dias e pode ser prorrogável por igual período. E quando o Congresso Nacional disciplina, ele disciplina por decreto legislativo. Um outro ponto importante é que o parágrafo 3º tem que ser estudado junto com o parágrafo 11 e 12 e também o parágrafo 7º. Mas vamos dar sequência e vamos esquematizar no final. Afinal de contas, estudar o parágrafo 3º e não estudar os demais parágrafos vai complicar ainda mais o nosso aprendizado. Grave apenas essa informação, que a medida provisória ela tem validade de 60 dias e pode ser prorrogada por igual período. O parágrafo 4º diz o seguinte: o prazo a que se refere o parágrafo 3º contar-se-á da publicação da medida provisória, suspendendo-se durante os períodos de recesso do Congresso Nacional. Aqui nós temos uma informação importante, que esse prazo do parágrafo 3º ele fica suspenso durante os períodos de recesso do Congresso Nacional. Na aula do artigo 44, eu avisei que era muito importante gravar algumas informações. Veja aqui no finalzinho que nós temos a sessão legislativa extraordinária, que compreende o trabalho realizado durante o recesso parlamentar. Mediante convocação, cada período de convocação constitui uma sessão legislativa extraordinária. E nós já falamos em aulas passadas que quando há a convocação para a sessão legislativa extraordinária, a medida provisória deve ser incluída na pauta. O que você está vendo aqui no parágrafo 4º é o seguinte, que o prazo da medida provisória ele suspende durante o recesso do Congresso Nacional. Ora, durante o período de recesso não é contado o prazo, mas se houver uma convocação extraordinária, o Congresso Nacional deve apreciar a medida provisória junto com a matéria da convocação. No parágrafo 5º, a deliberação de cada uma das casas do Congresso Nacional sobre o mérito das medidas provisórias dependerá de juízo prévio sobre o atendimento de seus pressupostos constitucionais. Aqui nós devemos entender da seguinte forma: antes da deliberação, haverá um juízo prévio sobre o atendimento dos pressupostos constitucionais. É óbvio, se a medida provisória for inconstitucional, não será necessária a deliberação sobre o assunto, visto que não atendeu ali os seus pressupostos constitucionais. O parágrafo 6º diz: se a medida provisória não for apreciada em 45 dias contadas de sua publicação, entrará em regime de urgência, subsequentemente, em cada uma das casas do Congresso Nacional, ficando sobrestadas até que se ultime a votação todas as demais deliberações legislativas da casa em que estiver tramitando. Aqui o caso é o seguinte: a medida provisória ela trata de matéria relevante e urgente, então ela é encaminhada ao Congresso Nacional imediatamente, como vimos. E o Congresso Nacional ele tem o prazo de 45 dias contado da publicação para apreciar a referida medida. Quando isso não ocorre, toda a pauta é trancada, até que haja apreciação da medida provisória. É a regra do parágrafo 6º, mas guarde essa regra aí com você. Vamos esquematizar tudo no finalzinho para ficar bem fácil o nosso entendimento. O parágrafo 7º, prorrogar-se-á uma única vez por igual período a vigência de medida provisória que, no prazo de 60 dias, contado de sua publicação, não tiver a sua votação encerrada nas duas casas do Congresso Nacional. O Congresso Nacional não encerrou a sua votação no prazo de 60 dias, a medida provisória, então, será prorrogada por mais 60 dias. No parágrafo 8º,
As medidas provisórias terão sua votação iniciada na Câmara dos Deputados. Isso é importante. A votação tem início na Câmara dos Deputados, mas, como diz o parágrafo 9º, caberá à Comissão Mista de Deputados e Senadores examinar as medidas provisórias e sobre elas emitir parecer antes de serem apreciadas em sessão separada pelo plenário de cada uma das casas do Congresso Nacional. Ou seja, elas são encaminhadas ao Congresso Nacional, a Comissão Mista de Deputados e Senadores examina, emite parecer e aí sim ela tem início de votação na Câmara dos Deputados. O parágrafo 10º é vedada a reedição na mesma sessão legislativa, grave isso, na mesma sessão legislativa, de medida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo. Muito importante o parágrafo 10º. No parágrafo 11, não editado o decreto legislativo, a que se refere o parágrafo 3º, até 60 dias após a rejeição ou perda de eficácia de medida provisória, as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante sua vigência conservar-se-ão por ela regidas. Guarde essa informação também, vamos esquematizar, mas antes vamos ler o parágrafo 12, que diz o seguinte: aprovado o projeto de lei de conversão alterando o texto original da medida provisória, esta manter-se-á integralmente em vigor até que seja sancionado ou vetado o projeto. Vamos esquematizar, vamos tornar simples o processo que trata a medida provisória, do parágrafo 3º até o parágrafo 12, ok? Vamos limpar o nosso quadro e vamos entender o seguinte: edição de medida provisória é feita por quem? Pelo Presidente da República e, somente nos casos de relevância e urgência, são os requisitos. Depois de publicada, ela segue para o Congresso Nacional e a Comissão Mista vai emitir o parecer para depois ser apreciada pelo plenário das duas casas, iniciando-se pela Câmara dos Deputados. Ok? Até aí fácil, não é verdade? Vamos entender então o seguinte: o que pode acontecer quando ela passar pelo plenário? Na melhor das hipóteses, ela pode ter a sua conversão integral em lei. Se isso acontecer, ela é promulgada pelo presidente da mesa do Congresso Nacional. Grave essa informação. Medida provisória, convertida integralmente em lei, é promulgada pelo presidente da mesa do Congresso Nacional, que é o presidente do Senado. Por que ela não vai para a sanção e veto do presidente? Por uma decorrência lógica. Não foi o presidente que editou a medida e já a publicou? Ora, o Congresso Nacional a converteu em lei, o próprio Congresso, através do presidente da mesa do Congresso Nacional, a promulga e ela segue para a publicação. Ok, tudo resolvido, muito fácil. Mas pode haver uma outra hipótese, uma hipótese de rejeição integral de forma expressa. O Congresso Nacional rejeita a medida provisória. E nesse caso, o que vai acontecer? Vai acontecer a perda da eficácia desde a edição da medida. É isso mesmo. Desde a edição da medida provisória, ela perde a sua eficácia. E perdendo a sua eficácia, o Congresso Nacional deverá, no prazo de 60 dias, por decreto legislativo, disciplinar as relações jurídicas do período. Fácil, não é verdade? Espere, não anote ainda. Eu vou avisar para você dar um print e posteriormente escrever no seu caderno, no seu material. Bom, e se o Congresso Nacional, dentro desses 60 dias, não disciplinar as relações jurídicas do período? Ora, se ele não fizer isso, as relações jurídicas do período permanecerão regidas pela medida provisória. Tudo o que aconteceu durante o período em que vigeu a medida provisória permanecerá regido pela medida provisória. Até aí tudo bem? Vamos a mais uma possibilidade. A perda da eficácia por decurso de prazo. É o que nós conhecemos como rejeição tácita. É aquela situação em que o Congresso Nacional nada faz, apenas deixa a medida provisória perder a sua eficácia. Qual será o efeito? O efeito será a perda da eficácia desde a edição da medida.
E aí segue o procedimento da rejeição integral expressa. Ah, professor, então existem duas formas do Congresso Nacional rejeitar a medida provisória? Sim. Uma de forma expressa e a outra de forma tácita. A de forma tácita, ela ocorre pelo decurso do prazo, ela decorre pela omissão legislativa. E, novamente, ela perde a sua eficácia desde a edição, devendo o Congresso Nacional disciplinar em 60 dias as relações jurídicas, não o fazendo, as relações jurídicas do período permanecerão regidas pela medida provisória. Pode acontecer também uma conversão em lei com alterações. É o que nós chamamos de conversão parcial. Veja o quadradinho azul, ele difere do quadradinho verde, não é? No quadradinho verde nós temos a conversão integral em lei e no quadradinho azul a conversão em lei mais sofrendo alterações, a conversão parcial. E o que pode acontecer nessa situação? A MP é convertida em projeto de lei de conversão. Ela vai passar por todo aquele procedimento legislativo e se o projeto for rejeitado, o que vai acontecer? A perda da eficácia desde a edição e, novamente, o Congresso deverá, no prazo de 60 dias, disciplinar as relações jurídicas do período, não o fazendo, essas relações permanecerão regidas pela medida provisória. Mas, se aprovado, o que acontece então? Aqui um grande diferencial e uma informação importante para a sua prova. Segue para a sanção ou veto do presidente da República. Olhando para o quadro, fica bem lógico, não é verdade? Ora, o presidente da República editou a medida provisória com um texto. Ela passou por todo o Congresso Nacional, mas sofreu alteração. Se sofreu alteração, o presidente da República deve então sancionar ou vetar. Fácil de entender, não é verdade? Não dê print ainda. Pode ainda a medida provisória ser revogada por outra medida provisória. Agora sim, você pode dar print. Uma medida provisória, ela pode ser revogada por uma outra medida provisória e isso é muito comum de acontecer. Está aí, basicamente no quadro, o que você precisa entender com base no artigo 62 sobre a edição de medidas provisórias, sobre a sua conversão em lei, sobre o decreto legislativo que disciplina as relações. Faça a anotação, visualize esse quadro e não erre a sua questão de prova. Na próxima aula, artigo 63, impossibilidade de aumento de despesa. Chegamos ao fim. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e Deus abençoe você.